Senhor é conosco. E o tema do mês de novembro é: não temas, estou contigo. Não temas, estou contigo. Não é simplesmente para nós repetirmos: eu não tenho medo porque Deus está comigo. Não, é tomar consciência na realidade, na verdade, de que Deus, o Todo-Poderoso, está conosco. Você pode tomar consciência de que Deus, o Todo-Poderoso, está conosco. Deus disse: estou contigo. Não é apenas eu estive contigo ou estarei contigo. Ele disse: não temas, não tenha medo, porque estou contigo. Então é uma garantia da presença, apoio e proteção de Deus. Presença de Deus, apoio de Deus, proteção de Deus no meio desta situação difícil, de crise, de circunstâncias, de guerras, de violências, de situações de necessidade. O Senhor está para nos apoiar, para nos fortalecer. E a sua presença, quando nós dizemos não temas, e o Senhor disse: não temas, estou contigo. Estou contigo. E aí você fica nessa aflição, às vezes no desespero, às vezes no pânico, às vezes não consegue dormir, porque está tão ansioso, está tão desesperado. Mas você, nesse silêncio, que você não está dormindo, você possa ouvir a voz de Deus dizendo para você: não temas, estou contigo. Estou contigo nesta situação. Essa situação que você não está conseguindo resolver, essa situação que está difícil, essa situação que você não consegue controlar, essa situação que foge do teu controle, foge do teu domínio. Você não consegue fazer nada para mudar essa situação. E o Senhor disse: eu estou contigo para te apoiar nessa situação, para te fortalecer nessa situação, para te tirar dessa condição que você não consegue. Então é uma garantia. Deus mente por acaso? Ele não mente. Então é uma garantia de que a presença de Deus é conosco quando Ele disse: estou contigo. Quem crê que Deus está conosco? Quem crê de verdade mesmo, não é só teoricamente para dizer Deus está comigo, mas quando a gente diz que Deus está comigo, eu tenho uma experiência na minha vida interior de que Ele está comigo e nada pode me destruir, nada pode me abalar, nada pode me tirar do prumo. Porque o Todo-Poderoso é que me apoia, é que é a favor de mim. Podem não estar comigo, podem não estar a favor de mim, podem estar contra mim, mas eu tenho uma experiência interna de que, apesar desses abalos, dessa situação que é grande para eu resolver, o meu Deus é mais grande. Esse Deus que é grande está comigo. E Ele então me disse: apesar de ser grande essa situação, apesar de que é ameaçadora, apesar de que é perigosa, Deus disse: eu estou contigo para te apoiar, para te fortalecer. Então eu posso me acalmar, como disse o salmista Davi, como uma criança desmamada, e está no braço da mãe, acabou de mamar, a criança ela arrota, né? Descansa e dorme.
nos braços da mãe. Assim eu sou, Senhor, nos teus braços. Então, quando o medo começa a trabalhar para te tirar dessa paz, você possa te lembrar que você tem um Deus. Se esse Deus ainda não é tão real na sua vida, você já visitou vários lugares, já foi em várias religiões, em várias filosofias, mas o Senhor te convida nessa manhã. Você que está ouvindo, você que está nos vendo aí pela internet, Deus te convida e te diz: eu bato a porta do teu coração e te digo, se tu abrires, eu entrarei nele e farei nele morada. E você então será um filho de Deus. Você terá vida eterna. Não mais vai ser apenas uma criatura, mas passará a ser filho de Deus. Porque a sua palavra diz: a todos quantos o receberam, você prestou atenção? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Não adianta só ser criatura. Para ser filho de Deus, você precisa aceitar o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a vida, e ninguém chega a esse Deus Pai que promete estar contigo, ninguém chega a Ele a não ser por mim, disse Jesus. Então esse Jesus quer entrar no teu coração, fazer nele morada, para que você passe a ser um filho de Deus, que tem o apoio de Deus, que tem a fortaleza de Deus, que tem a provisão de Deus, que tem a proteção de Deus, que tem o amparo de Deus. É diferente ser criatura de Deus e é diferente ser filho de Deus. No final desse sermão, dessa mensagem que Deus está nos mandando hoje, você vai ter a oportunidade de receber Jesus como Senhor e Salvador. Não se esqueça, Ele está batendo a porta do teu coração. Ele disse: você já foi em vários lugares me buscando, mas eu estou sempre te esperando. E eu estou hoje batendo na porta do teu coração. Se você hoje abrir a porta do seu coração e me receber como Senhor e Salvador da sua vida, eu entrarei no teu coração através do Espírito Santo, farei nele morada, e você vai passar a ser meu filho, com poder e autoridade, e todas as coisas serão acrescentadas na sua vida, quando você busca Ele em primeiro lugar na sua vida. Então não estamos sozinhos. Sinta cada palavra da mensagem de hoje. Não estamos sozinhos. Como é que você estava se sentindo nessa semana? Como é que você estava se sentindo no seu trabalho? Como é que você estava se sentindo ali no seu dia a dia? O Senhor disse: não temas, estou contigo, ali no seu trabalho, ali na sua casa com seus filhos, com seu marido, com sua esposa. Como líder em algum lugar você é líder. A mãe em casa é uma líder. O pai em casa é um líder. Alguém que trabalha ali e tem pessoas ao seu entorno, debaixo da sua responsabilidade, é um líder. E como líder, Deus quer ser o teu Senhor. E você sentir essa presença que te apoia, isso te dá segurança, te dá confiança, te dá paz, te dá alegria, te dá descanso. Você não fica abatido, não fica desesperado, não fica ansioso, não fica aflito. Se você sente aflição, você está tendo medo. Se você está
com angústia, você está tendo medo, até medo de ver que alguma coisa ruim você guardou dentro do seu coração. E Deus está querendo tirar essa coisa ruim que você guardou lá dentro. Às vezes é uma mágoa, às vezes é um ressentimento, às vezes é uma ferida, é uma dor, é uma rejeição. E Deus quer arrancar isso no seu coração. E muitas vezes a gente foge de ver aquilo que está dentro de nós e que nos traz medo. Sabe por que dá medo? Porque não é para estar lá. Aquela coisa ruim que está lá, ela está ali para te destruir. Não é de Deus. Vai te destruir mais cedo ou mais tarde. E por isso que Deus disse: eu estou contigo. Se Ele está contigo, Ele é luz. Ele vai te mostrar aquilo de ruim que está dentro de você, para você se livrar de uma vez por toda e poder ter descanso nele e viver essa vida de paz. Em Isaías 41:10 temos a base da nossa mensagem. E Deus disse: não temas. Sabe por que Deus disse não temas? Ele não precisa ouvir não temas, porque Ele é o Senhor Criador de todas as coisas. Mas você precisa ouvir, e você precisa saber o que Ele te diz como filho. Não temas, porque estou contigo. É impressionante essa consciência que podemos ter de que Ele está nesse exato momento aqui comigo. Ele está nesse exato momento ali contigo. Ele estava contigo toda a semana. Por isso que você conseguiu chegar até aqui hoje. Por isso que você que está ligado conosco pode estar se ligando, porque Ele te deu vida para poder estar presente. E a tua vida ainda não acabou, porque sou o teu Deus. Tem certeza disso? Sempre a gente precisa questionar: será que eu tenho certeza de que Deus realmente está comigo? E eu, meu Deus, eu te fortaleço, ajudo e sustento. Eu te ajudo, eu te fortaleço, te dou forças. Eu me levanto de manhã porque eu tenho consciência: o Senhor é comigo e me fortalece. E então eu repito aquilo, dou ordem ao meu cérebro, eu dou essa ordem, dou paz no meu coração para ter consciência de que Deus está comigo. Senão eu não levanto. Quantas vezes você sente um peso do caramba, um peso terrível ali no seu corpo? Parece que você não vai conseguir se levantar. Parece que você está tão cansado. E o inimigo colocando esse peso. E às vezes nós temos mais consciência do peso que estamos sentindo, que é um medo, do que a consciência de que Deus está comigo para poder repreender, expulsar, estar ligado com Ele. E na força de quem está comigo eu vou me levantar. Na força de quem está comigo vou enfrentar um novo dia. Vou enfrentar os meus compromissos. Vou enfrentar as situações, os desafios que eu tenho para resolver. Ele disse: eu te fortaleço. Pensa nisso agora. Ele está te dizendo: eu te fortaleço. Pensa agora, Ele disse: eu te ajudo. O que está difícil para você? O que você não está conseguindo resolver? Eu te ajudo naquilo. Algum problema que você tem que resolver ali na sua empresa, na sua família, alguma doença no seu corpo, eu te ajudo. Eu quero te dizer que Deus não mente. Se Ele disse: eu te ajudo, Ele vai te ajudar. Ele vai te fortalecer. Ele vai te dar novas ideias. Ele vai te dar criatividade para você dar saída a essa situação difícil que você está enfrentando. E às vezes ninguém está conseguindo resolver, mas o Senhor é contigo e vai te dar ideias profundas, novas, para resolver aquilo.
E você vai ser uma pessoa que chama a atenção ali no lugar onde você está, porque ninguém podia resolver. E vem ali alguém, vem o Fabiano, dirigido por Deus, resolve aquele problema. A pessoa diz: nossa, de onde vem esse homem? Igual quando Davi, todo mundo estava tremendo de medo, com medo. E o medo não vem de Deus, o medo vem do diabo. Todo mundo estava tremendo pela ameaça do tamanho do gigante e a ameaça do que vai acontecer com eles se esse gigante não for destruído. Eles estavam ameaçados e eles olhavam para si e não via condição para enfrentar aquele gigante ameaçador, que fugia do controle, da força, da capacidade dele. Mas vem ali e disse: quem é esse? Ele está vindo com toda essa armação ali, com todas essas armas bélicas, com toda essa experiência de combate. Mas Davi tinha consciência do amor de Deus pela vida dele. Primeira coisa para você não temer é ter consciência de que Deus te ama. E porque te ama, então Ele vai te ajudar. Porque te ama, Ele vai te fortalecer. Porque te ama, Ele está contigo e vai te dar saída. Então Davi tomou consciência dessa presença do Todo-Poderoso Deus. E ele começa a ver aquele gigante a partir da força de Deus, a partir do poder de Deus, a partir da capacidade de Deus. Ele começa a crescer. Ele começa a crescer mais alto do que aquilo que ele estava vendo com seus olhos carnais, porque ele estava vendo Deus com ele. Então ele disse: quem é esse incircunciso, esse que não crê em Deus e que se acha o próprio Deus? Você vem com todas essas armas contra mim, mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos que está em mim. Nada vai ser tão grande diante de você, quando você tem consciência do amor de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus. Não se esqueça, em primeiro lugar, para você vencer qualquer situação, é ter consciência de que você é filho. Por isso que é importantíssimo receber ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Só ali é que nós podemos ter essa experiência do amor de Deus, da presença de Deus, e de que somos favorecidos por Ele. Eu sou favorecido, e eu sou favorecido, por isso que eu vou enfrentar um novo dia, seja lá o gigante que se apresenta. Alguém que mentiu contra você, você se levanta e vai em nome de Jesus, porque Ele vai fazer justiça ao teu favor. Ele está para fazer justiça. Alguém mentiu, alguém te rejeitou, alguém te maltratou, ou está uma situação difícil para resolver, seja lá uma dívida. Mas aquele que te ama, enviou seu único filho para morrer por você na cruz do Calvário. Ele já deu tudo, o melhor que Ele tinha para ter você. Ele deu seu Filho Jesus Cristo para que você passasse a ser filho dEle através de Jesus Cristo. Então eu pergunto de novo, não quero que saiam daqui, e nem você que está assistindo, de apenas teoricamente dizer: o Senhor é comigo, que eu não temo. Mas você tem consciência da presença de Deus. Moisés, ele disse: se a tua presença não for comigo, eu não vou.
se a tua presença não for comigo, se o Senhor não vai comigo, eu não vou tirar esse povo do Egito. Mas se a tua presença for, eu vou. E ele foi, e o mar se abriu. Aquilo que ele não podia fazer com a sua força, com a sua capacidade, tem a grandeza de Deus a favor dele e do povo dele. E o Senhor resgatou o seu povo. Ele está aqui para te resgatar dessa situação difícil, ameaçadora, controladora que você está vivendo. Ele está aqui para te resgatar. Esteja atento e conectado à sua palavra. A sua palavra é espírito, não é uma teoria, não são letras. A sua palavra é espírito e vida, e transforma as nossas vidas, transforma as situações. Ele está além da matéria, ele está além do físico, ele controla a matéria, ele criou a matéria, ele controla a matéria, e ele está acima da matéria, está na matéria, controla a matéria. Aleluia. Você tem consciência da presença de Deus? O medo tira a tua liberdade. O medo é um espírito. O medo tira a nossa liberdade, nos aprisiona. Quando a gente está com medo, e muitas vezes a gente nem toma consciência que está com medo, mas às vezes a gente não percebe que uma tensão no nosso ombro é porque nós estamos com medo, estamos tensos. Estamos ali controlados, e nós não estamos soltos, não estamos livres. Aí qualquer movimento que a gente possa fazer, estamos tão tenso que acaba dando uma contratura. E aí a gente fala: nossa, deu uma contratura. É porque você estava tenso, não se deu conta, agiu de uma maneira repentina, rápida, e acabou dando uma contratura ou uma distensão. Tudo isso nós precisamos ter consciência. E eu quero falar da presença de Deus no tempo de espera. Quantos de nós, eu estou esperando algo, você não está esperando algo? Todos nós estamos num tempo de espera de alguma coisa, seja na nossa saúde, seja no relacionamento, seja no sentimento, seja nas finanças, seja num pensamento futuro. Nós estamos esperando algo. E eu quero falar nesse tempo de espera, se esse tempo de espera é na presença de Deus, ou está dentro das tuas condições, daquilo que você pode resolver. Uma coisa é estar num tempo de espera na presença de Deus, e outra coisa é estar num tempo de espera dentro das nossas condições, da nossa vida cronológica. Os relógios e os calendários. Você imagina ali o relógio. Agora estou sem relógio. Já colocou o horário no relógio? Já, só que com essa luz não consigo ver. Então alguém me avisa que eu estou já com o horário avançado. O relógio e o calendário, ou os calendários, não são instrumentos para medir a nossa vida. Porque a nossa vida está além do que a matéria, do que o físico. Porque eles apenas quantificam um tempo cronológico. Uma invenção humana baseada em fenômenos naturais como a rotação e a translação. Dali que vem o nosso tempo. Deus está acima do tempo. Deus é espírito. Você e eu somos espíritos.
Não estamos apenas limitados dentro de um corpo físico e do que fisicamente podemos realizar. Podemos realizar maiores coisas quando saímos dessa limitação lógica, física, material, humana. Dá para entender? A vida, por outro lado, é uma experiência multidimensional. São várias dimensões que vai além de uma progressão linear de horas e dias. É muito além do que isso. Entre nessa profundidade da palavra para você poder atuar e viver a vida que você está vivendo no agora, ou simplesmente ligado nesse tempo cronológico de dias, meses, anos, e reger a sua vida em função disso. A tua vida vai muito além do que dias e anos. Pensamos que a felicidade tem data de vencimento. Então eu tenho que ser feliz, e a minha felicidade está em função de alguma conquista. A minha alegria está em função de alguma conquista. Se eu não tiver aquilo que eu estou pensando, desejando, querendo, não sou feliz. Mas a felicidade, como ser espiritual que somos, vai além do que eu posso conquistar materialmente, fisicamente. Porque a minha felicidade está ligada com o Espírito de Deus. Se você está ligado com o Espírito de Deus, então você vai ser feliz o tempo todo. E às vezes nos limitamos a nossa felicidade. Se eu comprar essa casa, se eu casar, se eu tiver filho, se eu adquirir alguma coisa externa, a felicidade está no nosso espírito. Se eu comprar, se eu adquirir, se eu tiver mais isso ou aquilo, reduzimos a nossa felicidade em função de coisas que podemos conquistar, que podemos adquirir. E aí quando você tem, faltou de novo alguma coisa, o vazio continuou. Vivemos com desejo de que tudo deve acontecer segundo as nossas expectativas. Vivemos com o desejo de que tudo deve acontecer conforme as nossas expectativas, da maneira que queremos, no momento em que queremos. E se assim não for, eu não estou feliz. Eu estou numa carência de paz, carência de alegria, carência de gozo e carência de vida. Eu não estou vivendo. Sabe que nesses últimos tempos o tempo cronológico de vida aumentou, mas nós estamos diminuindo a nossa vida, porque não vivemos a vida cada dia. Estamos em função de coisas. Então diminui a nossa qualidade de vida. Aumenta cronologicamente, mas a qualidade de vida diminuiu. Isso é para aqueles que não vieram aqui hoje. Aqueles que estão aqui estão vivendo uma vida intensamente, com alegria, com esperança, com gozo. Quando não acontece, quando o céu não responde de imediato, lembre-se que Deus é Espírito, tem um propósito, e Ele diz: estou contigo, te apoio, te fortaleço. Quando não acontece, quando o céu não responde de imediato ao nosso tempo cronos, como é que você se sente? A mente começa a gerar pensamentos negativos e o coração começa a ficar entristecido, a tremer, a se desesperar. Porque você pediu para Deus e aquilo que você pediu não está acontecendo. Nesse tempo cronos
de dias e de meses criado pelo próprio homem. E a tua vida foi criada por Deus, e Ele tem um plano e um propósito que Ele está trabalhando para o seu cumprimento. E não está em função do que você está querendo, daquilo que você está propondo no seu coração. E quando isso não acontece, então nós começamos a ficar desesperados. Por quê? Estamos amarrados, limitados, em função desse tempo, desse espaço de dias e meses e anos que foi criado pelo homem. E nos regimos pela rotação e translação do sol. E Deus está além do sol. E a nossa vida está além do sol. Porque foi programado de uma maneira precisa por nosso Criador. E nada acontece por acaso na nossa vida. E a sua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, que está acima daquilo que eu estou programando. Porque se não acontece do jeito que eu programei, então Deus não me ouve, então Deus não me ama. E Deus disse: não temas, porque estou contigo. Eu te amo, te sustento, te apoio, te fortaleço. Mas na nossa maneira de pensar biologicamente, materialmente, Deus já nos abandonou. E por que ficamos então ansiosos, aflitos, desesperados, perdemos o sono? Porque o medo começou a tomar conta da nossa vida. E o Senhor nos disse: não temas. É uma instrução para nós viver em tranquilidade, em alegria, em gozo, em descanso, em desfrute, de poder ver uma pequenina flor no meio da grama. Outro dia estava andando numa grama lá em Boston, e eu pude ver uma florzinha lilás pequenininha. Peguei aquilo. Essa é a glória de Deus. Daí eu encontrei outro amarelinho. Peguei lá, gravei e fiz uma live, uma mensagem através daquilo. Poder perceber, porque você está presente no teu viver em comunhão com Deus. Poder ter consciência de que aquela florzinha foi Deus que criou. E você pode ver porque você estava conectado com Deus. Que muitas vezes quando a gente está tão aflito, tão desesperado, tão preocupados, a gente não consegue nem ver a flor mais grande que existe, nem o vento que sopra. Você não consegue ver nem a luz do sol. Só reclama, só se queixa e fica aflito. Deus te chama para você presentificar a tua vida, viver uma vida presente, com a consciência de que existe um Deus que te ama, te apoia, te fortalece, está por você e está em todo instante. Ele é atemporal e não está ali submetido à nossa lógica do nosso tempo. Ele está sempre. Será que Deus se esqueceu de mim? Por quê? A resposta não vem conforme o teu tempo. A resposta não vem conforme a tua programação. A resposta não vem conforme o teu planejamento. Sabe por quê? Porque o planejamento de Deus está acima disso tudo. Está acima do teu tempo, está acima do que você planejou, porque Ele tem um planejamento, Ele tem um calendário espiritual eterno que vai se cumprir na tua vida. E se nós ficamos ignorantes disso, nós vamos sofrer, vamos passar pela vida sofrendo. Quando na verdade Deus não se esqueceu de você, está com você, e o calendário dele não está cancelado, não está anulado, e não está em função do teu desespero, porque o teu calendário não está cumprido conforme você espera, você planeja e você ora.
Será que Deus esqueceu de mim? Ignorou as minhas orações. Quando a gente fala, ignorou as minhas orações, não me respondeu, o que sentimento que está tomando conta de nós? Estamos sendo desamparados, abandonados e, acima de tudo, rejeitados por Deus. Quando Ele disse: não temas, estou contigo. Se Ele está, é porque Ele te ama. Ninguém está do lado de alguém que não ama. Alguém está do teu lado, presente sempre, se importando com você, porque te ama. Se não te ama, não vai estar com você. E não fica indo atrás daquele que não te ama. Porque tem muita gente que vai atrás, querendo trazer o sofrimento para a sua vida. Mas Deus que está com você, você não percebe. Você não toma consciência. Será que o desejo do meu coração não vai ser realizado? Por que esse tipo de pensamento? Porque você está pensando conforme os teus projetos. E porque não está sendo realizado, aí você já diz: será que não vai ser realizado? O que não é de Deus não vai ser realizado, e você tem lucro nisso. E o que é de Deus, o que Ele programou, organizou na eternidade, vai ser cumprido, e nisso você tem lucro, tem alegria, tem gozo, tem realização. Aleluia. Esses diálogos internos, essas perguntas silenciosas que às vezes não revelamos, não contamos para ninguém, e nos martiriza por dentro, nos atormenta, carregamos aquilo. E ele se torna mais pesado do que qualquer carga física, porque está lá, te corroendo, te atormentando de dia e de noite. Você está numa programação fora da programação de Deus. Entra na programação de vida, Ele te ama. Sabe o que é melhor para você? Ele te disse o tempo todo: estou contigo. E você vai viver o cumprimento daquilo que Ele elaborou, cuidadosamente e com muito amor na eternidade. Deus tem um cuidado. Deus tem um cuidado comigo. Deus tem um cuidado com você. Cada um de vocês que estão aqui nessa manhã, Deus tem um cuidado amoroso para contigo. Deus tem um cuidado com você, você que está nos assistindo. É nesse momento em que a fé se mostra como uma linha muito tênue, muito fina, e a alma se transforma em um deserto árido. Você fica ali como que uma pessoa que está ali no deserto, sem água, sem ninguém, desesperado. Se torna um deserto árido a nossa alma, sem água, numa sequidão terrível. E Deus está ali do seu lado e você não percebe Ele. Você percebe mais o que você pediu para Deus do que a presença dEle, que vai te dar o que Ele projetou e programou para você com muito amor e cuidado. Você está sentindo o amor de Deus? Eu estou sentindo o amor de Deus. À medida que eu estou falando e Ele está ministrando no meu coração. Ele é bom. Porém, o que com frequência denominamos demora é a forma em que Deus está preparando o caminho rumo à eternidade. Não é apenas o que você vai conseguir materialmente aqui, mas a tua vida, ela vai continuar e transcende do que as pequenas conquistas que podemos ter. Ela é muito maior. O que nós consideramos um silêncio insuportável, Ele usa como uma oficina ou um escritório oculto para formar o nosso caráter, para lixar o nosso orgulho, a nossa soberba e nos esvaziar de aquilo que é superficial, enchendo-nos de aquilo que é essencial, daquilo que é da nova natureza. Aquele que está em Cristo, nova criatura é.
As coisas velhas, o que não presta, orgulho, arrogância, deve ficar para trás, a soberba. Então Ele está nos moldando conforme o seu caráter. Ele está te divinizando. Ele está te santificando a cada dia, para você ser parecido com Ele, porque Ele está em você. Ele tem que se expressar através de você. Então, o que não faz parte da santidade, da natureza, da vida divina, vai sendo lixada. E isso dói, porque a gente já acostumou a viver daquele jeito que nós vivemos desde que nós nascemos, intoxicados por tantas coisas culturais, familiares, religiosas, traumas, conflitos. E Ele está então nesse silêncio trabalhando, enchendo você da sua essência. Porque se hoje você recebesse com toda essa soberba, com toda essa arrogância, com todo esse medo, o que tanto clama, talvez você perderia amanhã. Você está gostando da pregação? Eu estou pregando direitinho. Estou pregando para mim. Eu estou aqui saboreando, porque eu quero viver essa expressão divina. Tantas coisas que a gente carrega, vindo de um lar disfuncional, de privações, de medos, de ameaças, de coisas horríveis. E agora temos Cristo, e Ele quer se manifestar, Ele quer se expressar através de nós, e Ele quer cumprir o seu calendário eterno na nossa vida. E a gente muitas vezes não entende, continua brigando com Ele. E o que Ele diz: renove a sua mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que horas são? Tenho ainda 10 minutos. Se a porta se abrisse naquele instante em que você pediu, de imediato, talvez entraria com esse coração que não está lapidado, que ainda está inseguro e com medo, que não tem condições de manter a responsabilidade, nem honrar as bênçãos de Deus. Então Ele não improvisa a tua vida, Ele não improvisa o seu propósito. Tudo foi estabelecido já na eternidade para a tua felicidade. Você entendeu? Para a tua felicidade, para o teu bem-estar, para a tua alegria, para o teu gozo, para a tua realização. Deus é feliz, e esse Espírito de Deus que é feliz está em nós. E o que ofusca essa felicidade de Deus são as nossas cargas que não são trabalhadas, que não são transformadas ainda. Deus é amor, Deus é feliz, Deus é alegre. Por isso que Ele disse: todos os dias alegrai-vos e regozijai-vos. Mas eu não tenho isso, não tenho aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí você resume a sua vida em função do que você não tem. Percebe? E acaba não vivendo a vida que transcende a tudo aquilo que você está pedindo. E se você vivesse essa essência divina, todas as coisas virão por acrescentadas. Porque Deus não economiza a sua bênção para a tua vida. Ele é abundante. E Ele quer te envolver com essa abundância, com essa essência dEle, que é de abundância. Aí acabamos vivendo o quê? Uma vida miserável, uma vida limitada, pequena. E não desfrutamos da abundância de Deus. Olha para o céu, como ele é abundante. Olha para o fundo do mar, como ele é abundante. Olha para as florestas, e as cores, e os cheiros, e o tamanho, a altura, a dimensão de cada um, como ele é abundante. E o seu Espírito, que é abundante, está em nós. E o que restringe a manifestação da abundância são as nossas formas de pensar, que ainda não está renovado conforme a abundância dele, conforme aquilo que ele é. E vivemos de uma maneira restrita.
Ainda que o teu relógio expresse essa impaciência, Deus não chega antes nem depois. Porque para você é antes ou depois, porque você está em função do cronos, em função do tempo, do dia, da noite, dos meses, dos anos. Então, aí você mede que Deus chega antes ou chega depois, mas Ele está acima do tempo, acima do cronos, e Ele chega no momento certo para a tua felicidade, para a tua satisfação. Você só consegue pensar dessa maneira quando você sente, confia que Deus te ama e que você é filho, e que Ele te dá não porque você merece, mas porque Ele te ama. Ele não te dá, a gente não é merecido mesmo, tantas barbaridades, mas Ele nos dá porque Ele nos ama. Você confia nesse amor de Deus? Deus não te rejeita, porque Deus não te rejeita, é que Ele não te concede na hora, no cronos do tempo linear que você está pedindo. Por isso que Ele não dá, porque Ele não te rejeita, Ele não te desampara, Ele está contigo. Então Ele vai ter uma resposta favorável, que é coerente ao propósito dEle, que sabe que realmente vai te dar a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, a verdadeira realização. Estou te falando de coisas profundas. Sabe por quê? Porque eu sei que a inteligência de Deus está em você, e você vai compreender o que eu estou falando. Que se eu compreendo, você também compreende, e pode compreender ainda mais do que eu estou compreendendo, porque o Espírito de Deus é livre, está dentro de você. Então não era demora, e sim um amadurecimento. Não era silêncio, mas uma estratégia. Parece que Deus não gosta da gente, Ele não ouve a gente, rejeita a gente, por isso que não responde logo na hora. Não, é uma estratégia amorosa para nos favorecer. E não te entrega aquilo, porque aquilo não iria ser bênção para a tua vida. Então Ele te livra de situações, Ele te livra de você pegar as coisas fora de tempo. Algo que no lugar de te ajudar a você crescer, iria te destruir. Quantas vezes Deus até permite, e aquilo que parecia bênção se tornou uma maldição, um prejuízo, porque você não sabe administrar, governar e fazer bom uso daquilo, e acaba perdendo, destruindo. Aí tem que começar tudo de novo. A lógica humana não rege o tempo de Deus, e nós nos movemos pela nossa lógica, que está dirigido, condicionado ao tempo cronos, dias, meses e anos. Nossa, eu jejuei não sei quantos dias para eu conseguir tal bênção, né? Ou eu orei e não veio a resposta. A resposta vem, só que você não viu, porque não era conforme aquilo que você estava programando, porque o que você programou não estava dentro do cronograma e do programa de Deus. Então você foi abençoado. Você consegue entender? Que se não vem a resposta, você está sendo abençoado, porque Deus te ama, e num plano amoroso dele, Ele não permitiu que aquilo chegasse, porque aquilo chegando naquele momento iria destruir a tua vida. Então Ele te livrou, mas a gente não entende. Só que Deus está te falando hoje, para você passar a entender e analisar as coisas de uma maneira diferente, pensar de uma maneira diferente, não continuar pensando sempre do mesmo jeito, da mesma maneira. Por isso que a palavra disse: meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E ainda Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de toda a escravidão mental e de vida limitada que a gente vive. O que Deus elabora é eterno, profundo e inquebrantável, ou seja, é imutável. Ele não vai mudar o que Ele elaborou para a tua vida só porque você está com pressa, só porque você está querendo isso. Ele não vai se mover pelos teus caprichos. Ele vai se mover porque Ele programou.
E se você entende isso, você vai descansar. Aí a dor dos ombros, dos quadris, articulações, vai sair, porque eu estou tendo um corpo que Ele me deu e vai funcionar do jeito que Ele me deu. E eu não vou intoxicar e desorganizar esse corpo, querendo as coisas do meu tempo, na minha hora e do meu jeito. Porque eu tenho uma origem nele. Mas eu quero me mover conforme a origem humana, conforme a origem lá desde o ventre da mãe, que já recebi várias marcas tóxicas. E quando por fim acontece, quando as peças se encaixam e a promessa se cumpre diante de você, você cairá de joelhos, começar a agradecer a Deus. Agora eu entendo, valeu a pena de ter passado por isso, valeu a pena as lágrimas, valeu a pena a espera, valeu a pena a confiança em Deus. Você vai agradecer a Deus. De repente, às vezes você tinha alguma condição financeira, aquilo você vai, ou tem uma casa, perdeu, mas Deus continua te amando. Tem uma casa melhor para você, tem uma finança muito maior. Ele é dono de todo ouro e de toda prata. Ele é teu pai, Ele te ama, está por você. Então dê graças a Deus, porque Ele não vai te deixar naquela condição. Ele está trabalhando por você. Ele tem um plano amoroso, divino e eterno. Esperar não é estar quieto, nem ficar com os braços cruzados. Esperar não é ficar quieto, nem ficar com os braços cruzados, olhando o teto ou vendo o vento passar, ou as moscas voarem ali na tua frente, ou os mosquitos. Hoje estava me maquiando e passou um mosquito ali. Falei, de onde saiu esse negócio aqui? Né? Então, eu tinha um objetivo, maquiar. Passou um mosquito, eu olhei o mosquito, deixei de maquiar, porque estava querendo matar o mosquito. Percebe? A gente se distrai de um objetivo que a gente tem. E muitas vezes nos distraímos e ficamos fora do objetivo que Deus tem na nossa vida. E ficamos distraídos com um mosquito. Assim somos nós. Mas Deus tem um projeto melhor. Esperar não é um estado de imobilidade, você ficar lá, né? Mas uma prática de fé ativa. É ali que vou ativar a minha fé. Vou estar em comunhão com Deus. Aquele projeto eu coloquei na presença de Deus. Se é para a bênção, ela vai sair. Aquela casa que eu queria comprar, se é para a bênção, vai vir na sua mão. E Ele vai trazer os recursos financeiros para você conquistar aquilo. Aquela vida que você estava orando para trazer ela para o convívio na presença de Deus e serem salvos, vai vir. Ele está ouvindo a tua oração. Só que Ele muitas vezes sussurra. E a maioria das vezes Ele sussurra. Nós queremos ouvir a voz audível, forte de Deus. Então, quando Ele está sussurrando, você vai ficar mais perto. Uma vez já preguei sobre isso. Mais perto, continua orando. Mais perto dEle, Ele continua sussurrando. Eu te amo, eu te amo. O que será que Ele está falando? E eu fico mais perto dEle. Então eu vou ouvir o sussurro dEle. Nisso o meu tempo cronológico está passando. Mas o tempo dEle está se cumprindo. É maravilhoso. É como andar com os olhos vendados, com a certeza de que apesar de não ver o caminho, você não está só. Porque nós não estamos controlando tudo. E essa falta de controle muitas vezes nos desespera. Nos deixa aflito, porque queremos controlar tudo. E nós não controlamos nada. Nada. Mas Deus está no controle. Se eu estou nele, então Ele vai estar controlando e trazendo as coisas no momento certo, na hora certa. E nós estamos sendo guiados
por alguém que é infalível, invisível e infalível. Esperar não é tempo malgastado, mas uma forma de fortalecer. Lembra que eu falei, você está esperando com Deus ou você está esperando dentro das tuas condições? Então, esperar em Deus não é tempo malgastado, mas uma forma de fortalecer o teu coração, expandir o teu caráter e fazer com que a tua confiança deixe de ser teórica, mas uma experiência autêntica, prática com Deus. E aí onde você vai, a tua vida vai falar. Você vai vibrar essa presença de Deus. Ele está aqui. Você vai vibrar essa presença de Deus. A tua vida vai ser atraente, porque o Espírito de Deus está com você, presente no aqui e no agora, onde quer. Os negócios se aproximam de você, porque Ele governa o universo. E o universo governado por Ele conspira a favor de você. As bênçãos te seguem e te alcançam. Esse é o nosso Deus Pai. Ele não está contra. Esperar não é se render. Nenhuma desculpa para não fazer nada. Continua orando. A fé genuína não é passiva. É uma força em movimento. Um fogo que brilha no meio da escuridão. Você não está vendo nada. Mas a tua fé é um fogo na escuridão que vai dissipar. A fé em Deus vai dissipar essas trevas. Quem está gostando dessa pregação? Aleluia. Glória a Deus. A verdadeira esperança te leva a semear ainda numa terra seca, estéril. Isaac, diz a palavra de Deus, era um tempo de sequidão tremendo, terrível. Ele semeou porque Deus disse para ele: semeia, Isaac, nessa terra. Deus era presente, apoiava ele, fortalecia ele, ajudava ele, estava com ele, falava com ele. E semeia nessa terra, mas como essa terra está seca? Não, ele ouviu a voz de Deus, então ele semeou, e esse ano produziu 100 por 1, aquela terra que era improdutiva. Com Deus a tua vida é produtiva. Vou parar por aqui. Se quiser, venha próximo domingo, e nos outros domingos posso continuar falando. Vamos ficar de pé, fecha os teus olhos. Eu disse que Deus está batendo a porta do teu coração e bate. Se você abre o seu coração, esse Deus de quem estou falando e que te ama, vai entrar no teu coração pela fé, através do seu Espírito. E eu pergunto nessa manhã, tem alguém que quer receber, já foi em vários lugares buscando Deus, mas nunca teve uma experiência com Deus. Você quer ter essa experiência com Deus? Você quer receber esse Jesus como Senhor e Salvador para você passar a ser filho de Deus e poder receber todas essas bênçãos de que eu estou falando desde o início? Levante a sua mãozinha se você quer receber Jesus. Aleluia. Tem uma pessoa, tem mais alguém que quer receber esse Jesus como Senhor e Salvador?